Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa playlist sobre direito do consumidor. Nesse vídeo, nós vamos tratar sobre o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica aplicada às relações de consumo. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, meus caros, esse Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, ele é um instituto que é previsto tanto pelo Código Civil como também pelo Código de Defesa do Consumidor. Lá no Código Civil, esse instituto ele é criado para ser aplicado às relações civis. Então, lá no Código Civil, mais especificamente no seu artigo 50, o Instituto é disciplinado para ser aplicado às relações de cunho cível, tá? Nós vamos tratar aqui desse Instituto aplicado às relações de consumo. Tudo bem? Aqui para nós do direito do consumidor, a desconsideração vem prevista no artigo 28 do CDC. Recentemente, nós tivemos uma alteração legislativa lá no Código Civil. A redação do artigo 50 foi totalmente reformulada, né? Na verdade, esse instituto em si, ele foi totalmente reformulado lá no âmbito das relações cíveis. Pelo menos numa primeira análise, esse instituto ele não sofreu grandes alterações aqui para nós do direito do consumidor. Inclusive, a redação do artigo 28 do CDC permanece inalterada. Tudo bem? E o que você precisa saber sobre a desconsideração? O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 28, adotou a chamada teoria menor da desconsideração. O que isso significa? Isso significa que para nós do direito do consumidor, para que o Instituto da Desconsideração seja utilizado, basta que haja prova do prejuízo ao consumidor. Em outras palavras, para que a desconsideração seja aplicada às relações de consumo, basta que você prove que o consumidor sofreu algum tipo de prejuízo e este prejuízo, né, ele está sendo, o consumidor está buscando o ressarcimento desse prejuízo, tá? E o ressarcimento, ele está encontrando um obstáculo, ele está encontrando um óbice, qual seja a personalidade jurídica de uma pessoa jurídica. Então, o consumidor não está conseguindo ver o seu prejuízo, o seu dano reparado, porque existe uma personalidade jurídica de uma pessoa jurídica atrapalhando essa reparação. Então imagine, por exemplo, né, uma determinada pessoa jurídica lesou um consumidor, ok? Uma determinada pessoa jurídica lesou um consumidor. O consumidor ele sofreu um dano, sofreu um prejuízo causado por essa pessoa jurídica. Ele ingressa com uma ação visando a reparação desse dano, ok? E ele ingressa com essa ação contra a pessoa jurídica que causou um dano. Mas aí chega naquela fase, né, em que você verifica que a pessoa jurídica não tem bens, que a pessoa jurídica ela não tem patrimônio, ela não tem condições de saldar as suas dívidas. Então, o que o consumidor nessa situação ele pode fazer? Comprovando que ele sofreu um prejuízo, ele pode requerer ao juiz que o juiz desconsidere a personalidade jurídica daquela pessoa jurídica e vá direto aos bens dos sócios, bens particulares, dos sócios daquela pessoa jurídica. Tudo bem?
Então, essa sistemática aqui para nós do direito do consumidor é muito mais simples do que a sistemática lá das relações civis. Muito mais simples. Lá no direito civil, você tem que comprovar uma série de outros requisitos. Aqui no CDC não. Basta que você comprove o prejuízo experimentado pelo consumidor. Por isso que aqui nós aplicamos a teoria menor da desconsideração, ok? Professor, o juiz pode decretar a desconsideração de ofício? Resposta: sim, pode. Se o juiz verificar no curso da ação que a personalidade jurídica está sendo um óbice à reparação do dano, o próprio juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica. Tudo bem? Então, quando que geralmente essa desconsideração ela é determinada, né, aqui no âmbito consumerista? Bom, você pode pensar quando nós temos uma infração à legislação consumerista, né? O fornecedor violou a legislação consumerista, causou um dano ao consumidor. Ou então, se a própria pessoa jurídica violou o seu contrato ou o seu estatuto social e aí lesou o consumidor. Ou então, se a pessoa jurídica, ela pratica um ato ilícito, né? E esse ato ilícito, ele gera um dano ao consumidor. Enfim, são várias hipóteses. O importante que você guarde é que aqui para nós do CDC, basta a comprovação do prejuízo sofrido pelo consumidor. Tudo bem? Este prejuízo demonstrado é suficiente para a desconsideração. Professor, em termos processuais, como é que funciona, né, a desconsideração? Bom, aí, meus amigos, eu remeto vocês para a nossa playlist aqui do canal sobre intervenção de terceiros no processo. Lá na nossa playlist sobre intervenção de terceiros no processo, nós temos 3 vídeos em que eu explico todo o procedimento da desconsideração da personalidade jurídica previsto, né, o procedimento, pelo Código de Processo Civil. O CPC, pelo menos numa primeira análise, também não foi alterado por essa inovação legislativa que o Código Civil sofreu. Ok? Então aqui no Código de Defesa do Consumidor, no âmbito do direito do consumidor, você aplica também o CPC. Tá certo? Então, se numa ação consumerista você vai requerer ao juiz a decretação da desconsideração da personalidade jurídica, você aplica o procedimento previsto pelo Código de Processo Civil. Tudo bem? Meus amigos, o vídeo é curtinho mesmo porque o assunto é um assunto simples, né? Se nós fôssemos falar da desconsideração no âmbito civil, teríamos muito mais coisa para falar. Mas aqui, no âmbito do direito do consumidor, o assunto é bem tranquilo. Tá certo? Vamos ficando por aqui então, espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer e nos vemos, se Deus quiser, no próximo vídeo. Até lá!